Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2024, estamos na 30ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: a que é semelhante o reino de Deus? E Jesus faz, amados irmãos, referência, primeiro, ao grão de mostarda e segundo, ao fermento. Vejam, o primeiro é pequeno e cresce. O segundo se mistura e faz crescer. E assim, amados irmãos e irmãs, na verdade Jesus faz referência a 2 atitudes importantes para um missionário. Primeiramente, humildade, né? É pequeno. Ele é pequeno, veja, para engrandecer os outros. Vejam, o humilde, veja, ele diminui para engrandecer o outro. E a outra, amados irmãos, nós podemos chamar de inculturação. Ou seja, ele se mistura, que aqui no caso, amados irmãos, é o fermento. O fermento se mistura, mas não para perder a sua essência, mas sim para fazer com que seus semelhantes sejam melhores. E, amados irmãos, nós estamos falando do próprio Jesus. Ele se fez carne, então ele se fez pequeno para nos engrandecer, né? Para fazer morada entre nós. E é claro, ele se mistura conosco, mas não para perder a divindade dele, mas para nos fazer, a cada um de nós, eu e você, amados irmãos, nos fazer pessoas melhores, nos fazer pessoas divinas, né? Porque quando ele se mistura, amados irmãos, ele não se perde, mas ele faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, é preciso ser humilde, vejam, é preciso ter humildade para aprender, é preciso ter sabedoria para viver aquilo que aprendeu. E somente assim, amados irmãos e irmãs, seremos como a semente que se torna árvore, ou como o fermento que faz crescer a massa, viu? O fermento se mistura com as porções de farinha e faz crescer a massa. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos daquilo que dizia Cora Coralina. Ela diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Então, amados irmãos e irmãs, que nós tenhamos, vejam, essa mesma capacidade de Jesus. Primeiramente, de ser esse grão de mostarda, que é pequeno e cresce, né? Porque ele cresce ele diminui, vejam, ele se faz pequeno para fazer os outros crescerem. E como o fermento, que se mistura, mas não para perder-se na massa, mas para fazer a massa diferente, ou seja, para fazer com que eu e você nos tornemos filhos e filhas de Deus. E assim, o Verbo se fez carne para habitar entre nós e nos fazer, então, amados irmãos, filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.